Abra aí, ou ligue, Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17, por favor. Romanos, capítulo 1, versículo de número 17. Lembrando que a gente vai fazer menção aqui da carta que muitos consideram a carta mais importante da Bíblia Sagrada, o mais importante tratado da Bíblia Sagrada, também conhecida como a carta mais teológica de Paulo, ou seja, teos, Deus, logia, estudo sobre Deus. Paulo vai falar sobre Deus, sua vontade, como ele age, entender o seu plano perfeito, muito especialmente sobre a salvação do homem. E lembrando que Romanos é uma carta de uma providência divina, porque se dependesse do próprio Paulo, Romanos nunca seria escrito. Como assim, pastor? Sim, ele revela no versículo 13 que ele desejava muito estar em Roma, e se ele estivesse em Roma e não fosse impedido, como ele relata, possivelmente ele não escreveria essa carta, né? Não faz sentido você mandar a carta para alguém que já está na sua frente. Então, graças a essa providência divina de frustrar, se eu posso assim dizer, os planos de Paulo, foi o que aconteceu, nós temos a carta que Paulo aqui escreveu, aí que nós entendemos muito mais forte o que Paulo escreve mais adiante, né? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez no coração de Paulo falava assim: meu Deus, eu queria tanto ir a Roma, seria tão bom ir lá pregar o evangelho, anunciar. Ele revela ali que está com o seu coração fervendo, ele está pronto, ele quer anunciar, e de alguma forma Deus impede. Paulo não vai questionar Deus, não vai murmurar, só vai explicar: irmãos, eu queria estar, mas fui impedido. Mas Deus está no controle, e hoje, mais de, ou quase 2000 anos depois, a gente compreende o quão maravilhosa é a providência de Deus. Essa carta aos Romanos, eu queria que você desse uma atenção para ela, porque essa carta é uma carta usada por Deus ao longo da história para abençoar muitas vidas, inclusive a sua. Foi com essa carta, por exemplo, que um famoso pai da igreja, por nome de Agostinho de Hipona, este homem, né, segundo a história, era um homem devasso, um homem extremamente pervertido. Quando você lê a história do que a igreja chama de Santo Agostinho, não é? Ele era um homem extremamente devasso, pervertido, mas quando alguém entrega para ele uma porção do capítulo 13 da carta aos Romanos, ele tem a sua vida transformada e se torna em um dos grandes arautos da fé cristã. No século XVIII, você vai ver, por exemplo, também John Wesley. John Wesley vai ter o famoso avivalista inglês, vai ter a sua experiência com Deus, quando ele escuta a leitura do comentário de Lutero sobre o livro de Romanos. E o próprio Martinho Lutero, a qual foi o deflagrador, não é, o instrumento que Deus usou para dar o start da reforma protestante, ele teve uma experiência com Deus através do livro ou da carta que Paulo escreveu aos Romanos. Então eu quero instigar a tua vida de fé, a tua vida devocional, a mergulhar na carta que Paulo escreve aos Romanos. Por quê? Porque essa carta fala sobre Deus. Ora, quanto mais nós lermos sobre Deus, mais nós vamos aprender sobre Deus. E quando nós aprendermos sobre Deus, vamos aprender qual é a vontade dele para a nossa vida, e assim nós vamos viver para a glória e o louvor do nome dele. Amém? Você tem pelo menos um mês aí, 15 dias antes que o sino de 2017 bata e assuma 2018, para ler esta pequena carta de Paulo, mas tão poderosa carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 1, versículo de número 17, o texto, na minha versão, João Ferreira de Almeida, diz assim, revista e corrigida, diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé.
porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, na última terça-feira, no dia 7, terça-feira passada desse mês de novembro, nós iniciamos uma mensagem, ou por que não dizer agora, não é, que se transformou em uma série de mensagens e uma série de reflexões sobre o que significou a reforma protestante e qual é a atualidade desta mensagem. No dia 31 de outubro do ano de 1517, o mundo, por intermédio de um homem direcionado por Deus, foi abalado de uma forma extraordinária. Quando um homem, um monge agostiniano, por nome de Martinho Lutero, ou Martin Luther, que seria o nome alemão de Martinho Lutero, mas ele preferiu assumir o seu nome na sua expressão latina, Martinho Lutero, ele registra, ou literalmente prega, as 95 teses contra a Igreja Católica, ou a Igreja da época, na famosa Igreja do Castelo em Wittenberg, na Alemanha. Isso significou um marco para a história. Como nós refletimos na semana passada, antes de Martinho Lutero não existia outra igreja a não ser a famosa Igreja Romana. Era uma espécie, ou talvez exatamente, de um monopólio da fé, ou por que não dizer um monopólio religioso, aonde não a palavra de Deus, não os ensinos de Jesus, mas o papado e a tradição da igreja dava a palavra final sobre a fé cristã. Os historiadores comentam que no ano em que nasceu Martinho Lutero, o mundo era de uma forma. Quando Martinho Lutero é morto, quando ele morre, o mundo já está de cabeça para baixo, ou por que não dizer, numa visão mais cristã, de cabeça para cima, não é? Porque estava de cabeça para baixo. Martinho Lutero, usado por Deus, virou o mundo de cabeça para cima. E alguém talvez diz assim: pastor, nós somos cristãos da era contemporânea, por que é importante a gente pensar numa coisa que aconteceu há tantos séculos atrás, há 500 anos e 14 dias atrás? Eu não era vivo, meu pai não era vivo, minha mãe não era viva, meu bisavô não era vivo, ninguém era vivo. Por que é importante a gente ter um olhar para a história do que aconteceu? Certo pensador disse, eu tentei achar o autor dessa frase, mas a frase é essa. Ele disse que a história deve ser a nossa pedagoga, ou seja, a nossa educadora. Caso contrário, ela será a nossa coveira. Ou seja, se não olharmos para a história para aprendermos lições, nós vamos incorrer no risco de pisarmos exatamente nos mesmos lugares que não deveríamos pisar. Nós vamos cometer os mesmos erros que não precisavam ser cometidos. Olhando a história, muitos dos erros, das situações que eu, como um jovem pastor, observo da igreja brasileira, quanto mais os nossos pastores que estão aqui há muito mais tempo, nosso pastor, nós observamos situações assim, que igrejas que na verdade têm o nome de igreja, que a gente às vezes não tem coragem, não é? De dizer que são igrejas. E são indulgências que na verdade, por mais que sejam indulgências ou falácias modernas, são na verdade uma releitura de coisas que ao longo da história já foram decretadas em concílios, em reuniões, em interpretações coerentes da Bíblia Sagrada, e já foram dadas como erros. É por isso que na semana passada nós, das 5 grandes ideias que os reformadores tiveram, nós refletimos em pelo menos 3 ideias.
a saber, solus Christus, a saber, sola gratia e a saber, sola fide. Óbvio que eu falei no latim, somente Cristo, somente a graça e somente a fé em Cristo Jesus. E como base da nossa ministração, nós utilizamos o versículo 16 desse mesmo capítulo 1. Me permita relembrar você em 30 segundos, quando Paulo diz que não se envergonhava do evangelho do Cristo, ou seja, somente o Cristo. Evangelho aqui é no singular, e por mais que no grego evangelho é boas novas, ele tem uma singularidade na sua novidade. E Paulo disse que era o poder de Deus para a salvação. A salvação é a manifestação da graça, é o favor imerecido, é a segunda grande ideia que nós abordamos, somente a graça de Deus. E a terceira grande ideia é quando Paulo disse assim, para que todo aquele que nele crê, ou de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, ou seja, somente a fé. A fé é o único meio pelo qual nós acessamos a graça e confiamos neste único Cristo, único mediador, único Salvador, única esperança, única expectativa, única solução, único Deus. A única verdade que deve ser anunciada como uma novidade é Jesus Cristo. Agora, das 5 ideias, perceba que nós deixamos para a noite de hoje 2 ideias em especial que não foram citadas, ou uma delas foi, mas não foi especificamente explicada. Pastor, onde nós encontramos essas ideias? Nós encontramos essas ideias quando o autor diz assim, no versículo 17, a qual nós acabamos de ler, se você puder acompanhar, diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Olhe para cá. O autor inicia sua fala com uma justificativa, porque nele se descobre, nele quem? No Evangelho, na novidade, no Cristo, nas suas obras, na sua graça. Neste Evangelho é revelado a justiça de Deus. Agora, quando Paulo vai explicar, ou ele vai basear o que ele está dizendo, ele diz assim, como está escrito. Perceba que, por mais que Paulo, o apóstolo Paulo, teve uma experiência extraordinária, Atos capítulo de número 9, quantos lembram dessa história aqui? Me dê um sinal com a sua mão, você lembra? Atos capítulo 9, Paulo está indo munido de cartas para perseguir os cristãos, no meio daquele caminho, uma experiência extraordinária, que até hoje eu não ouvi relatos de alguém próximo de mim que a teve. Paulo teve qual experiência? Se encontrou com Jesus. Pensa numa experiência extraordinária, pensa numa experiência maravilhosa. Quando alguém vê rabo de anjo, diz, meu Deus, olha lá, eu vi o rabo do anjo, eu vi a bola de fogo, eu vi tudo. Paulo se encontrou com o Cristo, uma experiência tão grande, tão forte, que transformou uma mente religiosa em uma mente cheia da graça. Paulo poderia muito bem dizer assim, nesse evangelho maravilhoso, se descobre a justiça de Deus, porque Cristo se mostrou para mim no caminho de Damasco, e pela minha experiência, não poderia? Pela minha experiência, eu sei que Ele é o Cristo. Mas Paulo tem uma base sólida, e que nós não podemos passar por cima dela, e nem o próprio Jesus passou por cima dela, e a base é a Escritura. Paulo diz, eu descobri, eu sei que isso é coerente, isso faz sentido, o quebra-cabeça se encaixa, tudo está em plena conformidade, muito além pelas minhas experiências pessoais.
Isso está correto, por quê? Porque está escrito. Paulo aqui nos faz lembrar a importância que nós devemos dar à palavra de Deus. Aí você diz assim: pastor, eu acho que isso é ortodoxo demais, eu acho que isso é religioso demais, alguém falou que Jesus não é religião. Quem diz? O problema é que a nossa geração vê Bíblia como algo religioso. A Bíblia é a revelação do nosso Deus, não tem nada mais gracioso do que a palavra. Mas eu vou lhe explicar, para você também que está na internet neste momento, escute isso. O próprio Jesus, dentro da Bíblia nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Dos 4, eu vou destacar o relato de um, o primeiro colocado em ordem, na ordem que a Bíblia coloca. Não foi o primeiro a ser escrito, mas a ordem que a Bíblia, que está inserido no cânon é essa: Mateus, também conhecido como o Evangelho do Rei. Esse evangelho é conhecido como o evangelho da prova de que Jesus era o rei dos judeus. E este evangelho também é conhecido como elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Você está lendo Mateus e frequentemente você ouve essa expressão aqui: para se cumprir a Escritura. E Jesus ficou aqui para se cumprir a Escritura. E Jesus fez isso para se cumprir a Escritura. E Jesus andou para se cumprir a Escritura. Ou seja, tudo que Jesus fez foi com base na Escritura. Por quê? Para descobrirmos se Jesus era quem ele era, o atestado era a Escritura. Era a Escritura que dava base, era a Escritura que dava sustentamento, era a Escritura que averiguava, era a Escritura que dava veracidade, era a Escritura que comprovava, ao ponto que no capítulo 10 de João, Jesus vai dizer assim: a Escritura não pode errar. E se Jesus disse que a Escritura não pode errar, e que devemos viver segundo a Escritura, e ele cumpriu a Escritura, e Paulo está dizendo para a gente que o Evangelho é revelado na Escritura, nós não podemos ser diferente. No tempo da Reforma, infelizmente, no século XVI, para trás, não se seguia a Escritura. Sabe o que se seguia? Pelo menos 2 coisas. Primeiro, a tradição da igreja. Quando alguém fazia alguma pergunta teológica, a resposta não vinha pela Bíblia, até mesmo porque a Bíblia ninguém entendia nada, nem os monges, era em latim, era uma confusão. E eu pregando aqui numa das ministrações da manhã com Deus, que nós pregamos essa série de mensagens cada terça-feira, uma senhora falou: pastor, eu ainda sou dessa época, eu fui em missa aqui, eu fui em lugares que o momento era em latim, ninguém entendia nada, eu saía entendendo nada e saía sem compreender nada. Então perceba que não é só um negócio de tão longe, parece que está vindo até os nossos dias. Quando alguém perguntava alguma coisa: isso faz sentido? Vamos ver o que a tradição diz. E a tradição dava a palavra final. Quando não a tradição, a palavra final era dada pelo papado. O que o Papa falou é verdade. Mas a Escritura diz assim: não, mas não importa, ele é o representante, ele falou, está falado. Aí os reformadores entraram dizendo: gente, não, a tradição não deve ser descartada, não é isso, não devemos descartar a tradição, mas a palavra de Deus tem a última palavra na nossa vida. Nós não podemos desprezar as interpretações, mas uma interpretação que não é coerente com a palavra de Deus não deve ser ouvida. Perceba, Jesus viveu segundo a palavra, os apóstolos viveram segundo a palavra, o apóstolo Paulo nos ensina que é pela palavra, e o grito dos reformadores era: gente, voltemos à Escritura, abandonemos as tradições como palavra final, abandonemos as falsas interpretações que colocam a palavra em divergência, porque a palavra é a verdade não tem tom de verdade, verdade é uma linha reta, é verdade, e voltemos à Escritura. É interessante, é que a conversão de Martinho, ou de Martinho Lutero, se deu pela palavra. Olha que coisa bonita.
O reformador que gritou e disse, gente, né, ele disse no latim, sola scriptura. Foi esse reformador que na vida dele ele viveu somente a escritura. Por quê? Conta essa história que no dia 2 de julho de 1505, Lutero está voltando de uma viagem. Em algum lugar ele começa a ouvir raios e trovões caindo. De repente, olhe para cá e preste atenção nisso aqui. Um trovão cai ao lado de Martinho Lutero e ele diz, e ele no seu coração sente que é a ira de Deus contra ele, pelo fato dele ser um pecador, pelo fato dele ser um homem falho. Ele sente uma profunda ira de Deus sobre ele. E no meio daquele turbilhão, olha isso aqui, Martinho Lutero se prostra e diz assim, Santa Ana, que era a padroeira dos mineiros, se a senhora me salvar, olha só a mentalidade do camarada, só Jesus, né? Se a senhora me salvar, eu vou virar um monge, eu prometo, Santa Ana. Aí se rezar para uma padroeira resolvesse, era para Lutero viver em paz. Porque o problema de Lutero é qual? É a crise entre ele e o perdão de Deus. Lutero tinha uma crise com isso, ele sentia Deus irado, em todo lugar que ele ia, ele sentia a ira de Deus. E Lutero pensa que indo para o monastério agostiniano, teria paz com Deus, só que o efeito deu ao contrário, porque ele ainda não estava vivendo a Escritura. E é no monastério que Lutero vai viver os piores conflitos da sua vida, as suas piores decepções consigo mesmo. Por quê? Porque ele não se converteu, ele se convenceu. Pastor, qual é a diferença de um convertido para um convencido? O convencido, ele aceita a religião. O convertido olha na palavra e enxerga a graça. Em algum momento da história, alguns dizem meados de 1510, outros colocam ali próximo do ano em que ele deflagrou a reforma, mas em algum momento Martinho Lutero está estudando a palavra de Deus. Oh glória! Escute isso, agora ele está estudando a palavra de Deus, e quando ele estuda a palavra de Deus, tem um versículo que ele odeia de coração, e é o versículo 17 do capítulo 1, quando o texto diz assim, a justiça de Deus. Lutero toda vez que lê isso aqui se desespera e diz, que justiça poderosa, eu estou perdido, essa justiça vai acabar comigo. Mas Lutero não conseguia continuar o texto, ou pelo menos entender a continuação do texto, quando o texto diz, mas o justo viverá da fé. O dia em que Lutero compreendeu toda a palavra e toda a revelação da Escritura, todo o Evangelho de Cristo, ele recebe a fé, compreende essa mão que se estende ao homem, recebe este acesso, mergulha na graça, crê no único Cristo e torna-se um arauto da pregação do Evangelho, dizendo, gente, eu não descobri isso pelo medo e por rezar para Santa Ana. Eu não descobri isso porque paguei indulgências para o Papa Leão X. Eu não descobri isso porque me rendi à falácia teológica do teólogo Alberto, que pregava sobre as moedas que caem no cofre da igreja. Não! Eu li, entendi e criei. A Escritura me revela que é pela fé. A Escritura é a palavra. Um tempo depois, no ano de 1521, Lutero escreveu alguns livros, e agora a igreja está em crise com Lutero, porque Lutero, por mais que seja um simples monge de origem humilde, alguma coisa está acontecendo ao redor dele que tem gente pensando como ele. Uma coisa era os movimentos que vieram antes de Lutero, que todas as vezes foram esmagados pela igreja romana, não deram chance de falar. Falou alguma coisa contrária? Morte, fogueira, tem conversa. Mas agora esse monge, teólogo, não é? Formado nas artes da época, está ministrando e está escrevendo livros. E um dia eles formam uma arapuca para Martinho Lutero, e agora vamos testar a fé dele.
Pegaram os livros de Martinho Lutero, colocaram sobre uma mesa, chamaram o príncipe, o rei da época, chamaram os governantes da época, a liderança da igreja, a elite da sociedade, colocaram os livros de Lutero e disseram: Lutero, a gente te trouxe aqui porque a gente está ouvindo que esses livros aí são seus. Martinho Lutero olha e diz: de fato esses livros são meus. Cativo a palavra, nascido escravo, são meus livros. Então, Martinho, nós trouxemos você aqui para que você rejeite o que você escreveu e negue, senão você será considerado um herege. Agora escuta isso aqui. Pastor, por que é tão preocupante ser chamado de herege? A herege não dá nada, ele era considerado herege e sai em paz. No nosso contexto ocidental hoje, na nossa mentalidade, ser considerado herege, para alguns é até uma glória, do movimento neopentecostal. Mas na época, você ser considerado um herege, era uma permissão concedida pelo Estado, primeiramente pela igreja, para qualquer pessoa que quisesse matar Martinho Lutero, não ser considerado culpado, porque ele era um herege, e estava fazendo, na verdade, um favor para a igreja. Quando a igreja diz assim: você será considerado um herege, eles estão dizendo: porca, amigão, você vai morrer, vamos acabar com você, negue esses livros aqui. Martinho Lutero vai responder bem assim: a menos que vocês me convençam pela escritura, eu não vou negar. E mesmo correndo um risco de morte, Lutero diz assim: não é correto agir contra a sua própria consciência, Deus me ajude. E naquele momento todo mundo diz: Lutero será morto, porque antes de Lutero vieram grandes homens que tentaram trazer reavivamento, como por exemplo John Wycliffe na Inglaterra, que foi esmagado pelo poder romano. Abafaram a pregação de John Wycliffe. John Hus na Boêmia, aonde é a moderna República Tcheca, ele foi amarrado num poste e foi queimado perante todos. Todo mundo disse: o fim de Lutero será o mesmo, mas eles não sabiam que Deus tinha um projeto extraordinário para a vida de Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero sai dali, alguns homens sequestram Martinho Lutero está chegando, quando ele pensa que vai ser morto, ele diz: Deus, se essa é a tua vontade, eu a ti me entrego. Quando tiram ele, dizem assim: Lutero, nós te sequestramos na verdade para te proteger, você vai passar alguns anos aqui, nesse secreto, escondido, ninguém vai te encontrar. E a história nos conta que ao longo daqueles quase 10 anos, Deus usou Martinho Lutero para traduzir a Bíblia Sagrada, e simultaneamente começou na história o movimento da imprensa. A imprensa surge, a Bíblia é traduzida, a imprensa surge, divulgando a palavra de Deus. A palavra de Deus chega na mão do povo, eles dizem: não às indulgências, não à tradição, não ao papado, sim à palavra, sim à vontade de Deus. Pastor, por que isso te alegra tanto? Por que isso te faz ficar tão animado? Sabe por quê? Porque nós temos o privilégio de não somente gritar somente a Escritura, mas de carregar a Escritura nas nossas mãos. Você já pensou que no seu gadget, no seu celular, no seu iPad, no seu iPod, no seu iTudo aí, tem tanta coisa sendo inventada, você pode colocar mais de 10 versões da Bíblia? Olha que coisa legal. Hoje você coloca lá, você quer colocar, você bota lá João Ferreira de Almeida, lê o versículo e diz assim: não está muito bom. NTLH, também não. NVI, Viva, Mensagem, não sei o que. Meu Deus, uma facilidade nos nossos dias. Nós temos o privilégio de ter comentários bíblicos de homens sérios, homens que dedicaram a sua vida à seriedade da interpretação sã da palavra de Deus, e muitas vezes nós não valorizamos isso, gente. No tempo de Paulo, como no tempo de Martinho Lutero na Reforma Protestante, era um perigo dizer que era cristão, era um perigo dizer que acreditava na Escritura, era um perigo dizer que tinha fé em Deus. E hoje, o que nós temos feito?
Será que temos acreditado mais em tradições do que na palavra? Será que temos crido mais em homens do que na Escritura? Será que temos dado mais a voz à palavra de Deus do que aos nossos sentimentos? Gente, nós não precisamos de invenção, nós não precisamos de revelação, nós não precisamos das novidades do mercado da fé. No lugar da invenção, nós precisamos da iluminação da palavra. No lugar da revelação extraordinária, da rebimboca, da parafuseta, nós precisamos de uma interpretação coerente do que é o Evangelho. No lugar das novidades do mercado da fé, nós precisamos retornar e dizer: não! Eu só quero a Escritura, eu só quero a palavra de Deus, eu só quero o santo Evangelho do Senhor Jesus. Talvez alguém diz assim: pastor, essa mensagem não seja uma mensagem atual, porque o senhor acabou de dizer que a Bíblia está na mão de todo mundo. Mas isso, falamos do nosso contexto ocidental, brasileiro, América do Sul, um país laico, aberto, está tentando fechar, mas Deus vai manter aberto querendo Ele. Você sabia que nesse momento há cristãos que não podem ter acesso a um exemplar da Bíblia? Você sabia disso? Conversando com o pastor Luiz Henrique, pastor da Velha Grande, né? Aqui em Blumenau, um jovem pastor também, ele que fez o seminário junto comigo, um homem dedicado à palavra de Deus, um homem piedoso. Eu conversando com ele me falando de experiências, de lugares no mundo onde os cristãos são jogados em containers, e a palavra de Deus é lida em pequenas porções em papel higiênico, onde as pessoas têm tanta sede da palavra, que se tiver uma porção: eu sou o caminho, a verdade e a vida, a alegria enche o coração delas. Esses países são os países com os quais no final de semana nós vamos abordar sobre essa famosa religião islã, porque a palavra de Deus, ela tem sido restrita ou por proibição ou por falta de tradução. Por proibição é quando em alguns países a nossa religião, a nossa crença no Cristo é proibida, então a Bíblia não chega até lá. Agora existe um segundo problema, é o problema da tradução. Eu tenho alguns dados aqui, talvez tenha alguém aí, alguém tenha dados mais atualizados, mas os dados que eu tenho do ano de 2015, 2014, mais de 3.000 línguas no mundo hoje, não tem nem sequer uma porção da palavra de Deus. Você consegue pensar isso? Gente que não sabe quem é Cristo, pastor João, não sabe quem é o Espírito Santo, não conhece a fé. E aí eu conto uma ilustração simples para você entender. Conta-se a história, alguém está me ouvindo? Diga amém. Conta-se uma história que uma criança estava andando pela sua casa, e ela andando, de repente ela bate na mesa e cai um livro todo empoeirado. Ela pega aquele livro, tira a poeira de cima, e criança sabe como é que é, né? Fez uma coisa de errado, chama quem? Mamãe, não consegue resolver, não adianta, qualquer coisa, mãe, pai. Chamou sua mãe e disse: mãe, eu andei aqui, tropecei, bati, caiu o livro. Mamãe, o que é esse livro? De quem é esse livro? A mãe olha assim bem sério para a filha, aquela cara religiosa, imposta a voz, e disse: esse livro é o livro de Deus. A criança olha bem sério para a mãe, sorridente, e diz: mamãe, então por que a gente não devolve para Deus? Porque aqui em casa ninguém usa. Talvez esse silêncio seja um silêncio necessário para a gente hoje. Há quanto tempo que você não tira um devocional para a palavra? Há quanto tempo que você não diz na sua casa: hoje é só a Escritura?
Porque se você entende que essa palavra é a palavra de Deus, é a boca de Deus. E se é boca de Deus, gente, não é decoração da sala de estar. Não é uma relíquia para se guardar para as famílias. Essa Bíblia aqui era do meu tataravô. E aí, fica no baú. Não. A Bíblia fechada é um livro comum, impresso como todos os outros. Mas as suas palavras, lidas, têm o poder de gerar vida e transformação no homem e na mulher. Deus me trouxe aqui para te dizer uma palavra nessa noite. Aproveite a Escritura. Se debruce sobre a Escritura. Se deleite na Escritura. Deus está dizendo: eu me revelei neste livro a você. Abra ele. Não deixe ele fechado. Antes que a poeira chegue os teus olhos nele. Leia ele. Sugue ele. Porque pela palavra você vai encontrar um prazer que com o seu cônjuge você não tem, meu amigo. Pela palavra você vai encontrar um prazer que nas amizades você não tem, minha amiga. Pela palavra você vai encontrar um prazer que as riquezas não te dão, meu amigo. Pela palavra você vai encontrar uma alegria que nos esportes você não acha. E qual é a alegria? Na Escritura que se revela que Deus é um Deus de graça e de amor, e que deseja trazer a paz entre Ele e os homens. Então faça uma coisa: pegue aquela Bíblia, leia aquela Bíblia, se devote naquela Bíblia, que Deus vai alegrar o teu coração, se revelando pela palavra. Oh, glória a Deus. A quarta grande ideia, seguindo a sequência de terça-feira passada até aqui, ou a primeira ideia de hoje, é somente a Escritura. Porque Paulo diz: como está escrito. Diga comigo: como está? Olhe para pelo menos duas pessoas. Me ajuda a pregar hoje, deixa Deus te usar aí. Diga assim para ele, diga assim para ela: é porque está escrito. Diga assim: é porque está. Diga assim: escrito. Diga alto, diga escrito. Maravilha. Sussurrou, mas está tudo certo. Olha lá. Agora o texto termina assim. Olha só que legal. O texto termina dizendo assim: mas o justo viverá da fé. Vou ler de novo. Mas o justo viverá da fé. É óbvio que a gente precisa compreender que a grande lição explícita nessas palavras é a terceira grande ideia que nós abordamos, que é a fé. O justo viverá da fé, ou, na linguagem anterior, é de fé em fé. A versão NVT da Bíblia diz assim: do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Essa é a lição que salta do texto, de cara assim. Não, é pela fé. O justo viverá da fé. Mas há uma lição implícita, ou seja, por trás desse texto, que nos revela a última grande ideia da reforma, ou dos reformadores. E qual foi essa ideia, pastor? É simples. O texto diz que o justo, ele vive da fé. Eu preciso que você me dê a sua máxima atenção, e como diz Paulo, que todo espírito esteja cativo à palavra. Olhe para mim, por favor. Paulo diz que o justo viverá da fé. Perceba que Paulo declara que esse alguém, ele é um justo, mas esse justo, ele vive por um motivo, que é a fé. E na verdade o grande motivo dele ser justo se encontra na fé. Ele não é justo para alcançar a fé, mas é porque foi concedido esse dom gratuito que ele se tornou justo e agora vive por ela. Sabe a que Paulo está nos remetendo aqui?
Paulo está nos remetendo à seguinte ideia, gente: justo de verdade só é justo de verdade quando do começo ao fim o seu relacionamento com Deus se dá por intermédio da fé. Não é capacidade pessoal, não é jeitinho, não é habilidade estranha, não é capacidades acadêmicas, culinárias, estilo, não é nada disso. Começa na fé, continua na fé e termina na fé. E o que é a fé? Efésios 2,8 diz: salvação é pela graça, mediante a fé, que é um dom de Deus. A fé é a mão que se estende ao homem, lhe dando a oportunidade. E agora esse homem se torna justo, não para alcançar a fé, mas por meio da fé, a justiça de Deus é imputada sobre ele. Por quê? Porque se eu disser que o justo é justo pela capacidade de alcançar Deus, alguma coisinha, nem que seja 1%, a glória é desse homem, a honra é desse homem. O Senhor me salvou, mas o Senhor sabe, né? Tinha que me salvar, né? Dá uma olhada aqui para mim. Hein, Jéssica, minha esposa? Dá uma olhada aqui. Tinha que salvar. O Senhor me salvou. É óbvio. É óbvio que o Senhor tinha que me salvar. Olha o tanto de canudo de faculdade que eu tenho. Eu também me salvaria. Quando Jesus te concedeu a fé, você e todos os pecadores estavam debaixo do mesmo nível, incapacidade de agradar a Deus, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É por isso que todos precisam, não do seu mérito, mas precisam rejeitar o seu mérito e confessar e dizer: Senhor, se essa mão que se estende chamada fé não se estender para mim, eu nunca serei justo, porque justo de verdade é aquele que vive não com base na sua justiça, mas que vive com base na fé. Sabe qual é o grande grito aqui? O grande grito é: somente a glória de Deus, somente a Deus a glória, somente Ele deve ser adorado. Por quê? Porque o justo, pela sua justiça, seria o mais injusto dos homens. Porque o justo, pela sua capacidade, seria o mais incapaz dos homens. Porque o justo, pelo seu jeito, a sua vida iria ser diretamente direcionada para o inferno. Mas o justo que vive pela fé, recebe o mérito de Cristo, é alcançado pela graça, e o poder de Deus toma conta da vida dele. Fique de pé comigo esta noite, por favor. Aleluia. Escuta o que eu estou te dizendo esta noite. É isso aqui que faz a gente viver constrangido. Obrigado, pastor Black. É isso aqui que faz o apóstolo Paulo dizer no versículo 14: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. É isso aqui que faz Paulo dizer, o ato de viver pela fé, aos coríntios, que ai de mim se eu não pregar o evangelho. Por quê? Porque não dependeu de mim, gente. Não dependeu da minha capacidade, não depende hoje da minha capacidade, mas depende da fé. Eu sou justo pela fé que me alcançou. Eu tenho justiça pela imputação por meio da fé. É pela fé que todo o mérito do Cristo é derramado sobre a minha vida. É por isso que eu não tenho como dizer: parabéns, Samuel. Não, eu tenho que dizer: obrigado, Cristo. É por isso que eu não tenho como dizer: Samuel, você é o cara. Eu tenho que dizer: Jesus, você é tudo. É por isso que eu não tenho como declarar: olhe para mim,
É por isso que a minha declaração é: olhe para a cruz, porque foi da cruz que emanou tudo o que eu sou hoje. A Ele a glória, o louvor, a honra para todos sempre, amém. É aí que você entende o hino que o apóstolo Paulo vai cantar, quando ele escreve, deixa lá, quando ele escreve aos Romanos no capítulo 11, versículo 33, abra os seus ouvidos por favor, eu vou fazer menção da escritura. Paulo vai declarar um hino de adoração a Deus. Ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis, ou seja, inexplicáveis os teus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu primeiro a Ele, quem foi que entregou alguma coisa para Ele? Deus, eu tenho justiça para Ti, Deus, eu tenho amor para Ti, Deus, eu tenho boas obras para Ti. Ninguém. É uma pergunta que já tem resposta. Ou quem deu a Ele para que fosse recompensado? Aí Paulo declara essa linda canção de louvor, declarando somente a glória de Deus, quando ele diz assim: porque dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente. Amém. Amém. É por isso que essa história é a grande história de Deus. O Evangelho não é a história que somente revela o valor do homem. Em primeiro lugar, ela revela quem é esse Deus, quão poderoso Ele é, quão maravilhoso Ele é. Quando Deus criou o homem no jardim, Deus criou o homem para a sua glória, para o seu louvor e para a sua comunhão. Quando a serpente do jardim engoda Eva e Adão, ou Adão e Eva, o homem peca contra Deus, e agora ele vai de um homem que era para se relacionar e para a glória de Deus, torna-se o inimigo de Deus, porque pecou contra Deus, e torna-se uma vergonha para a Santíssima Trindade, porque um Deus tão santo não pode comungar com o pecado. Então Deus expulsa o homem do jardim. O diabo diz assim: acabei com o plano de Deus, a glória de Deus não será manifestada, Deus não será adorado, a Ele não será dado glória. Mas Satanás não sabia que antes dele criar o projeto da queda do homem, Deus já tinha criado a solução para a queda do homem. Quando Pedro declara, e no Apocalipse de João, João diz: esse é o Cordeiro de Deus, morto há 2000 anos, né, contando a partir de hoje, morto alguns anos atrás, não, morto desde a fundação do mundo. Antes que Satanás apresentasse o projeto, desconsiderando a glória de Deus, Deus já tinha arquitetado um plano para que o seu nome fosse glorificado. E hoje, eu, como um miserável pecador e merecedor do favor de Deus, pela sua graça que me humilha, pelo seu Cristo que eu não merecia, pela fé que Ele me concedeu, pela sua palavra que me revelou, a Ele eu concedo glória, louvor e honra para todos sempre. Amém. Amém. Como você vai viver a sua vida normalmente, sabendo disso? Como você pode viver a sua vida sabendo que até a tua salvação você era incapaz de conquistar, e foi Ele que conquistou, imputou sobre você, te deu uma nova chance? Você quer mesmo sair daqui para viver os seus sonhos? Você quer mesmo sair daqui para viver os seus projetos? Para com isso. Se Ele te salvou para a glória dEle, Ele te salvou para você viver para a glória dEle. Paulo declara no capítulo 10 aos Coríntios: irmãos, quer comais ou bebais, façam tudo para a glória de Deus. Nós vamos dobrar os nossos joelhos agora e pedir: Senhor,
Escute isso, me ajude a entender o Cristo, que é o único mediador. Me ajuda a mergulhar na revelação dessa graça que me constranja ao nível de imerecimento. Me ajuda a compreender essa fé, essa mão que se estende a mim. Me ajuda a entender essa fé maravilhosa que é o único acesso à tua graça. Me ajuda a entender que eu preciso mergulhar na tua escritura, porque é pela escritura que o Senhor se revela. Me ajuda a entender que tudo isso é para glorificar o teu nome. Eu quero viver para a tua glória. Ei, lá no seu colégio, Deus quer manifestar a glória dele, mas não é através de anjo, é através de você. Lá na sua faculdade, Deus quer manifestar a tua glória, não através de qualquer outro ser, mas através de você. Samuel, como que eu vou manifestar a glória de Deus? Não sei nem fritar um ovo não, meu filho. Você vai manifestar a glória de Deus não pela sua capacidade, é o contrário, é pelo seu alto nível de incapacidade, porque Ele vai fazer você alguém capaz, porque Ele pega quem não é, faz ser. Ele pega as coisas loucas e faz sábias. Ele pega gente que não vale nada e faz ter valor, para que nele, por ele, para ele seja direcionado toda a glória. Dobre os seus joelhos agora. Dobre os seus joelhos agora. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Dobre os seus joelhos.